Bora lá para mais um vídeo aqui do canal? No vídeo de hoje você vai saber o que é compulsão alimentar, quais são os principais sintomas da compulsão alimentar, quais são os fatores que influenciam na compulsão alimentar, qual é o tratamento para compulsividade e como que você pode conseguir controlar a compulsão alimentar. Seja bem-vindo aqui ao canal Saudavelmente. Se você é novo por aqui, fica o convite para você deixar sua curtida e já se inscrever no canal. Afinal, então, vamos começar entendendo o que é essa compulsão alimentar. A compulsividade alimentar é quando você tem episódios onde você come muito mais do que você ou as outras pessoas comeriam, considerando a quantidade, a circunstância e também o tempo que você levou para comer. Não é considerado um episódio de compulsividade alimentar quando, por exemplo, você vai numa feijoada ou quando você vai num rodízio de pizza. A gente sabe que se você está querendo muito comer aquilo, são tipos de alimentos que você vai acabar excedendo mais de uma normalidade, e tudo bem. Você vai sentir talvez sim um desconforto ali como uma resposta do teu corpo pelo excesso, né? Mas não vai sentir uma culpa muito grande e vai sentir, óbvio, naquele momento, um enorme prazer. Essa é uma característica muito grande de quem sofre com compulsividade alimentar, é ter esses episódios de excesso de comida de uma forma recorrente, então não é um rodízio de vez em quando, é atacar a geladeira de madrugada, principalmente até relacionado com doces. O doce é um dos maiores vícios para quem sofre com compulsividade. Geralmente faz esses comportamentos de uma forma escondida das pessoas, fica planejando e fica até durante o dia pensando na comida. É uma forma de vício mesmo no comer, né? Sente uma enorme dificuldade de controle, de autocontrole no momento que está comendo, sentindo, ao final, uma culpa muito grande, uma raiva muito grande, uma tristeza muito forte. E o que causa a compulsão alimentar? A compulsão alimentar tem uma relação muito grande com a depressão, com a ansiedade, diabetes, hipertensão, transtornos alimentares como anorexia e bulimia, o uso abusivo de substâncias como álcool e drogas, e, é claro, no transtorno de compulsão alimentar. Para vocês entenderem bem, pode ser que você esteja vivendo alguma depressão, ansiedade ou alguma questão dessas que eu citei e tenha episódios ali não tão frequentes dessa compulsividade, de acordar de madrugada e comer escondido ou até chegar do trabalho e comer dessa forma excessiva sem conseguir ter um autocontrole num curto período de tempo. Mas poucos episódios. Vai se tornar um transtorno de compulsividade alimentar quando esse comportamento é bem recorrente. A pessoa precisa necessariamente ter isso por pelo menos umas 2, 3 vezes na semana e por um período de pelo menos uns 3 meses. Esse transtorno é uma forma que a gente pode dizer no vício em comida, se a gente for parar para pensar, onde a pessoa fica o dia todo mesmo pensando em comer e já imaginando esse episódio ali no meio da noite, onde ele vai ter esse comer bem excessivo. O transtorno, que seria a doença dessa compulsividade, ele é considerado uma forma de vício na alimentação, no comer mesmo, em que a vida dela vai girando em torno daquilo. A base dos vícios é essa. A pessoa ela tem acesso, seja com a bebida, com a droga, com a comida, com jogos, com pornografia, a uma produção muito grande de dopamina do cérebro. E o cérebro ele vai querendo ter aquilo sempre. Então, quem desenvolve um transtorno de compulsividade alimentar tem essa enorme característica de um vício mesmo, de pensar sempre em comida, de ficar ansioso com a possibilidade de não seguir aquele hábito. Só que é claro que depois do episódio, né, que ele se cumpre, a pessoa vai ter essa tendência a ter uma culpa muito forte, uma tristeza muito grande. Quais são, então, os principais sintomas da compulsão alimentar? Episódio de compulsão alimentar tem como enorme característica a pessoa comer mesmo estando sem fome, então acorda lá de madrugada. Geralmente os episódios são mais nesse período, tá?
mas acorda de madrugada, nem sabe muito bem qual o sentimento que está tendo no momento, mas vai lá e sente uma necessidade de atacar a geladeira. Aí começa a comer e não tem um autocontrole, não tem um controle daquilo. Então, às vezes, está com um pote de sorvete, mesmo que a tua mente está dizendo para você, né? Começou um pouquinho, quando vê o tempo muito rápido, acaba ingerindo, comendo quase o pote inteiro. Ou até nem só o pote mesmo, acaba comendo pote de sorvete, um resto de pizza ou um outro doce que tenha na geladeira. É importante ressaltar que as pesquisas comprovam que tem sempre um caráter mais do vício no açúcar. Então é sempre comum ter bem esse alimento presente ali nesses episódios de compulsão. E além dessa característica do episódio, né, de ser rápido, de você perder o controle, essa sensação de culpa e de tristeza é bem marcante em quem sofre com um episódio de compulsividade alimentar. E é claro, sofrer com compulsividade alimentar vai acabar afetando a tua saúde física, a tua saúde mental também afetando a sua autoestima. A compulsividade alimentar também acaba afetando no teu dia a dia, na tua rotina, no teu trabalho, nos seus relacionamentos. E quais são os fatores que nos influenciam ou nos deixam mais vulneráveis para desenvolver uma compulsividade alimentar? Os estudos mais recentes trazem 4 fatores que nos influenciam a desenvolver e a manter também a compulsividade alimentar. Mas vale ressaltar que você não precisa apresentar os 4. Às vezes um só é presente de uma forma mais forte, mais agravante. O primeiro é a baixa autoestima. Inclusive, se você quer aprender um pouquinho mais sobre o que é autoestima para psicologia e aprender técnicas para melhorar a tua autoestima, assista o vídeo aqui no card que a gente já fez no canal. Mas como que a autoestima influencia nisso? A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela fica mais vulnerável, ela se vê de uma forma muito negativa, ela tem uma visão do corpo dela e da imagem também muito pior do que as outras pessoas, então só isso já deixa ela mais vulnerável. E os próprios episódios de compulsividade também acabam ajudando a manter para quem tem uma baixa autoestima. Por quê? Lembra que eu citei que um dos fatores que é bem presentes é um julgamento muito forte, uma culpa muito grande. Então, se a pessoa já tem uma tendência a se olhar de uma forma negativa, e aí ela está tendo episódios de compulsividade, ela vai aumentar mais ainda essa visão negativa sobre ela. O segundo fator comprovado pela ciência que nos deixa mais vulnerável para desenvolver a compulsividade, para mim, é o principal, que é a desregulação emocional. Todos nós desregulamos emocionalmente durante o dia. Então, é como se a gente pensar, sabe, sempre dou esse exemplo para os pacientes, as nossas emoções indo dessa forma, sabe? Flutuando, né? Em momento que tá para cima, que tá bom, em outros momentos está um pouquinho mais para baixo, mas naturalmente o nosso próprio cérebro, ele tem essa capacidade de regular, de voltar um pouco mais para uma normalidade, sabe? Só que nós também podemos, né, e vamos desenvolvendo ao longo da vida habilidades para conseguir facilitar esse processo do regular as emoções. Inclusive a terapia ajuda muito nisso, para quem sofre com esse tipo de dificuldade. Mas quem tem compulsão alimentar geralmente está num episódio muito ansioso, está muito triste, está muito preocupado, está vivendo questões em que a desregulação emocional é bem marcante na vida da pessoa e ela tem dificuldade para fazer essa regulação de uma forma mais saudável. E qual a relação disso com comida? A comida é considerada um dos principais fatores que geram dopamina para a gente, que ajudam a regular as nossas emoções. Nós, culturalmente também, temos essa tendência a relacionar a comida como algo que vai nos ajudar, que vai ser benéfico. Então, muito provavelmente, só de eu falar, você já deve ter lembrado de alguns pensamentos ou alguns episódios em que você estava estressado no trabalho e foi saindo no caminho para casa pensando, eu preciso comer uma pizza hoje eu preciso comer um lanche. É como se a gente já relacionasse a alimentação como algo que vai trazer esse bem-estar. E ela traz, só que ela não é a única forma de trazer. E quem sofre com essa compulsividade alimentar tem uma tendência muito grande de ter na história de vida essa enorme relação com a comida sendo um dos principais fatores de bem-estar. O terceiro fator que influencia na compulsividade alimentar é a restrição alimentar.
Pessoas que seguem dietas muito restritivas têm uma tendência a ter episódios de compulsividade, não só no momento que está tendo a dieta não, tá? Dietas restritivas, elas acabam causando alterações hormonais, metabólicas e psicológicas, em que a pessoa, mesmo que ela não esteja mais nessa dieta, ela pode desenvolver futuramente. Por isso o risco de seguir essas dietas extremamente restritivas. E o quarto fator são as suas crenças, as suas ideias em relação ao comer. Começando aqui naquele entendimento de uma crença positiva, sabe, em relação à alimentação, de que comer sempre vai trazer esse bem-estar muito grande e que por isso você precisa comer para ficar bem. Para também afogar as mágoas e aquilo te trazer aquela sensação muito grande de bem-estar. Vai trazer uma sensação, só que essa ideia, essa crença de que o comer é a única resposta, acaba reforçando e aumentando mais ainda a possibilidade, a probabilidade de você entrar num episódio de compulsividade. Uma outra crença muito presente em quem sofre com isso são as crenças permissivas. São aqueles pensamentos, sabe, de que, tudo bem, é só mais um pouquinho, é só hoje, só vou terminar aquele pote de sorvete, não tem problema nenhum não. Pensamentos que sempre te autorizam a começar esse comportamento ou exagerar. Uma outra crença presente são as crenças negativas também, onde a pessoa tem uma relação, uma ideia muito forte de que o comer vai engordar demais, de comer vai fazer a pessoa ficar muito mal com esse engordar também. E esse é muito perigoso porque acaba tendo uma relação muito forte com o estímulo de vômitos, por exemplo. Qual seria, então, o tratamento para compulsividade? Se você está se identificando com o que a gente está conversando aqui no vídeo de hoje, existem alguns caminhos para você seguir. Primeiro, a busca de um médico, principalmente um psiquiatra, para te ajudar e avaliar se está existindo algum quadro ansioso, depressivo, para tratar a base e para te ajudar numa diminuição da ansiedade e, consequentemente, ajudar na regulação emocional. Claro também se você sofre com hipertensão, diabetes, essas outras questões que eu citei anteriormente, também buscar especialistas para tratar esses transtornos de base que a gente chama. Outro tratamento super importante é com um acompanhamento com um nutricionista, em que ele vai dar a mão para você, te ajudar a reorganizar a casa, tua ideia também sobre alimentação e conseguir ter acesso a alimentos mais saudáveis que possam substituir essa sua vontade, por exemplo, por doce ou outros tipos de alimentos. E é claro, o tratamento psicológico é fundamental para te ajudar a desenvolver uma melhora na autoestima, desenvolver habilidades de regulação emocional também e uma percepção dos fatores que te deixam mais vulnerável para esse desenvolvimento dos episódios. Por exemplo, trazendo um exemplo pessoal que eu já passei na clínica com pacientes, em que a gente trabalhava todos esses pontos, mas sabe quando parecia que tinha alguma questãozinha ali que era um pouco maior e que estava faltando o paciente perceber? Que era o ambiente familiar. O ambiente familiar tem um poder muito grande no tratamento, porque não adianta estar alguém dentro da casa que está em um processo de mudança, no tratamento desse vício, de certa forma, né? E tem acesso a alimentos que podem e vão ser um estímulo para episódios. Então, o tratamento psicológico auxilia em diversos fatores para uma melhora nessa compulsividade. Se você está se identificando com o que a gente conversou, vou deixar aqui um teste na descrição do vídeo, que é um teste específico para compulsividade alimentar. Lembrando que ele não substitui a avaliação com um especialista, viu? E vamos finalizar então entendendo o que você pode fazer para controlar a tua compulsividade alimentar. O primeiro passo é fugir da ideia de controle. Vocês que acompanham aqui do canal sabem que eu sempre bato nessa tecla. Tudo que você diz não para o teu cérebro, tudo que você quer trazer um controle para ele ou para algum comportamento, vai ser algo que vai acentuar muito mais esse comportamento, porque o nosso cérebro não funciona assim. Por exemplo, se eu falar para você, não pensa em um carro amarelo, primeira coisa que você está pensando é nisso, né? Mas você está falando não para você. Então, é assim que funciona para o teu cérebro. Se você está querendo controlar a compulsividade, por estar identificando isso como um problema na tua vida, tenta ampliar um pouco mais a sua visão sobre isso, entendendo na tua história de vida, no autoconhecimento como um fator super importante, como isso começou, tentando perceber como é a forma tua de regular tuas emoções também,
se você está usando a alimentação ou a bebida também como única forma, aprendendo novas formas também com a terapia ou vídeos aqui também do canal em que a gente ensina também sobre isso. E entendendo também quais são as crenças que você tem sobre o comer. Lembra que eu citei agora sobre os fatores, né? A desregulação é uma delas, você perceber o que você faz, qual habilidade, como é a sua habilidade nisso e tentar desenvolver melhor ela. Mas também perceber quais são as crenças que você tem sobre comer. Se você não está ainda muito firme nessa ideia de que eu preciso ter o doce, todo mundo tem que ter, né, a geladeira cheia de tais coisas. Não, a gente sobrevive sem doce, tá, gente? A gente sobrevive comendo de uma forma mais saudável, a gente não precisa ter comidas besteiras, né, sempre na nossa casa. Isso não é tão impossível, tão inalcançável. Quebra essas ideias. Pelo contrário, queira ser a pessoa que tem isso como um hábito de vida e que daí vai fazer o uso do doce, sim, e de comidas mais diferentes em alguns momentos esporádicos, não sendo sempre, sabe? É uma ideia para você fugir desse 8 ou 80, sabe? De que a alimentação é super importante para a tua vida ou que também você tem que ir para uma restrição muito grande, que outro caminho é só esse, sabe? Que parece que quem não está comendo do seu jeito ou quem não tem uma casa cheia com doce, bolo, sorvete ou comidas mais gostosas, vai viver como se fosse só com legume e frutas ruins na geladeira. Não é bem assim, fuja desses extremos. Até, inclusive, esses tempos eu vi um vídeo do nutricionista conhecido aqui da internet, que ele é bem duro, mas eu gostei da fala dele. A gente tem que entender que a gente não é mais criança. Talvez uma criança que quer lá um sorvete e que vai querer sempre lá um Kinder Ovo, um tipo de chocolate. Tudo bem a criança querer isso, mas se você está se entendendo e principalmente está percebendo que você tem dificuldade nisso, está na hora de você ir rompendo com isso, tentando encontrar um equilíbrio para a tua forma de se alimentar e também um alimentar de uma forma mais madura, mais adulta também. E um gancho com isso, é claro, diminuir o acesso a essas coisas. Não tem como a gente tratar uma compulsividade se você tá com um freezer com 3, 4 potes de sorvete, se você tem um monte de chips em casa, um monte de coisa de fácil acesso. Você não vai buscar ou fazer alguma coisa mais natural se está na tua casa. Então, já quebra isso de uma vez por todas. E um outro ponto essencial é a melhora na tua rotina e no teu sono. O sono, ele é comprovado como um dos maiores reguladores nossos de bem-estar, de prevenção de questões como depressão, ansiedade e também essenciais para o tratamento. Não adianta você querer diminuir esses episódios de compulsividade se você está com uma rotina muito maluca, toda hora mudando, se você nessa rotina não consegue se alimentar bem, está comendo pouco também ou está comendo muito errado. Muito provavelmente isso vai te deixar muito vulnerável para, no meio da madrugada, sentir mais fome e acabar tendo esses episódios. Um ponto importante é tenha mais curiosidade em relação às suas emoções também. Pegue um diáriozinho, um caderno, sabe? A gente sempre sugere isso para os pacientes, para você conseguir identificar melhor as suas emoções. Às vezes você acordou no meio da madrugada e a fome ela é um sentimento meio confuso com outros sentimentos, né? E às vezes você está achando que é fome, mas no fundo, às vezes, é uma ansiedade mesmo, é uma preocupação com alguma outra coisa, é um medo. São outros sentimentos que estão ali por trás, né? Então, questione, para e pensa, o que eu estou sentindo aqui? É fome mesmo? Quanto tempo que eu comi? Fazendo essas perguntinhas básicas para te ajudar a identificar melhor o teu sentimento daquele momento. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto. Se você se identificou com o que foi falado, busque um profissional especialista. Esse vídeo não tem a intenção de substituir nenhuma avaliação com um especialista na área. E conta pra gente qual é a tua experiência com a compulsividade alimentar. Quero saber depoimentos tanto de melhora quanto das dificuldades que você tem aqui nos comentários pra gente ir interagindo. E se você gostou do vídeo, deixa a tua curtida. Não se esquece, viu, de se inscrever no canal, ativando as notificações e acompanhe a gente lá nas redes sociais. Um beijo e até breve!